alguma coisa. Sabe, a Bíblia parece que está ficando meio que para trás também, meio dessa briga desses dois pensamentos aí. Eu não concordo com a linha calvinista, eu tenho muitas ressalvas contra ela. Eu não queria ter dito, como eu consegui ficar aqui muito tempo, acho que 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem dizer, não sou calvinista, porque tem uma linha lá que eu até concordo, que eu gosto dela, né, que é bíblica, não é deles, é bíblica, justificação pela fé. Isso está atrelado ao pecado original. O pecado original fala que Adão e Eva pecam, por isso todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, por conta de Adão e Eva. E Jesus Cristo é aquele que nos justifica diante de Deus. Ponto final. O restante, gente, eu tenho as minhas ressalvas e as minhas preocupações enormes, por isso não recomendo, né, que vocês se adentrem por esta linha calvinista. Alguma delas os decretos de Deus. A pessoa acreditar que Deus determinou tudo que é de mal que vai acontecer é uma sandice muito grande. Isso sim, rapaz, chega a criar um Deus sádico, né? Porque se está tudo programado, o que salva, o que perde, e Deus começa a decretar coisas que eles dizem que até as torres gêmeas que caiu foi Deus que decretou. Isso é um absurdo que não tem tamanho, né? Então, quando a gente lê a Bíblia e vê Deus esperando a reação humana, ele espera a reação humana. Abraão, quando ele vai levar o filho, Deus está provando, o próprio texto fala, ele está provando, ele está experimentando, ele quer ver qual será a reação de Abraão. Se Abraão vai realmente confiar nele, se Abraão está confiando nas promessas que Deus fez. Se isso for tudo decretado, isso não passa de um grande teatro. Exatamente. Deus... Parece, assim, dá a impressão que dá, é que tem um script, já está tudo definido, então eu não tenho poder de escolha, eu vou seguir, querendo ou não. Se isso fosse verdade, e não é, Deus é um sádico, é um camarada que está brincando com a gente. Ele finge, que dá ele escreve ali. Ele diz que não sabe de nada e que eu vou... Aliás, não é que ele não sabe de nada, correção. Que ele quer ver a manifestação humana, que ele quer ver... Mas na teologia eles dizem, não, mas Deus já sabe tudo. Isso aí está dizendo só por dizer. Deus já sabe tudo, ele já sabe que o homem vai... Então, gente, não faz sentido. Esse negócio de evangelizar, que o Senhor Jesus deixou claro. Quem são os salvos? Aqueles que crêem. Quem é o condenado? Aquele que não crê. É tão básico isso, né? Você vê lá Deus falando para Moisés. Deus viu a reação do povo. O povo era duro de coração e falou, Moisés, sai da frente que eu vou queimar todo mundo e vou fazer de você um povo mais forte e numeroso. De você. Ou seja, Deus está determinando fazer tal coisa. E aí na oração de Moisés, que é Cristo em Moisés, porque é Cristo quem intercede por nós, Deus volta atrás do que ele ia decidir. Então quer dizer que quando Deus determina queimar e volta atrás, aquilo tudo foi um teatro. Tudo isso não era verdade. Porque já estava tudo... Gente, sabe, não faz sentido. Não tem como você acreditar nisso. A mesma coisa quando entra o livre-arbítrio, que dá na mesma coisa. O tal do livre-arbítrio. E aí, rapaz, é onde entram as palavras de efeito. Calvinistas, e aqui eu estou falando, é minha crítica à linha calvinista. Eu tenho todo o direito de fazer minha crítica e não concordar com ela. Ponto final. Eu nunca tinha falado dessas coisas antes, porque eu não concordava com ela e estava dando espaço, estudando, para ver se realmente eu pudesse ser convencido. Às vezes eu estava errado, né? Mas voltando aqui, né? O livre-arbítrio é um absurdo. E aí o argumento calvinista ele se baseia no quê? Em uma palavra de efeito. Vocês têm que tomar cuidado com palavras de efeito, eu vou explicar para vocês. A maioria, igual na CCB, também usa palavras de efeito. O que é a palavra de efeito? É uma palavra que ao mesmo tempo é verdadeira, mas ela não está na Bíblia. Isso chama sofisma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você falar para o calvinista, não, mas nós temos o livre-arbítrio. Existem duas palavras de efeito que eles usam nisso. A primeira é, não, mas é porque se você tiver que crer, a salvação agora já é sinergista. Ele diz que se você crer é obra. É um absurdo.
Isso não tem obra nenhuma. Eu só estou crendo. Eu resolvi aceitar o perdão. Deus ofereceu um filho para todo aquele que crê. Esse é o primeiro ponto. Isso não tem nada de obra nisso. Você é salvo simplesmente porque creu. Ponto final. Segundo, que é muito usado. Eles usam uma palavra bíblica que fala: todos estão mortos e destituídos da palavra de Deus. E eles usam isso para dar a explicação de que você não pode fazer nada, você não pode receber a salvação, você não pode crer, você não pode querer crer, porque você está morto. Quando você para pensar assim, fala: é verdade, isso tem lógica. Mas, irmão, entenda, aquilo é uma metáfora. Você está morto, aquilo é metafórico. Ou seja, a mesma coisa quando você fala você crê, você vive, você está vivo. Quando fala que nós estamos mortos, a Bíblia está querendo dizer que espiritualmente você está morto. Espiritualmente você foi separado de Deus. Espiritualmente, mas o homem está vivo. Ou seja, Deus fala: eu não tenho mais amizade com você. Vocês pecaram, mas Deus não remove do homem o direito dele de escolha. Entenda, irmão, é justamente isso que nos define, o que nos faz diferente dos animais: direito de escolha. Então, ou seja, a gente tem direito de escolha. Tá? Então, eles criam essas palavras de efeito para poder tirar os seus argumentos. Se você ouvir ele falar: não, mas você está morto, você não pode escolher, faz todo sentido, mas não é isso que a Bíblia está falando. Isso é sofisma. É uma palavra que parece ser verdadeira, né? E pode ter um contexto ali na Bíblia, mas está fora do contexto. Entenda, irmão, a mesma forma com que a Bíblia diz que você está morto, também diz que você está vivo quando você crê. Mas você está mais vivo do que antes? Não, você continua a mesma pessoa. A mesma coisa como quando você está morto. Você morreu espiritualmente. Mas Deus, gente... Aí outra frase de efeito: não, porque se você aceitar, se você tiver a condição de aceitar, então você diminuiu a glória de Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia? É aí as partes que você tem que indagar a Bíblia. Aonde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum está falando isso. Ao contrário, eu vejo a glória de Deus nisso. Deus, ele é tão poderoso que ele deu ao homem o direito para escolher. Ele deu ao homem, eu te dou essa liberdade. Por quê, irmão? Para encerrar isso aqui, Deus quer que nós vá a ele por amor. E não tem como eu manifestar amor se não for de livre arbítrio. Não tem como. A irmã Kelly não quer que o seu filho o ame à força. A irmã quer que o seu filho o ame porque ele resolveu amá-la. Eu ouço o evangelho, irmão. Eu entendo o que Deus fez por mim. Então eu passo a compreender o tamanho do bem que foi a morte de Jesus, e automaticamente o que gera em mim? A conversão vai entrando e fala: eu amo Jesus. Eu amo Deus. Por quê? Porque ele me amou primeiro. Isso é evangelho. Deus quer que os filhos venham por amor, não por obrigação, não por imposição. Né? O que a doutrina calvinista ensina é que Deus simplesmente falou: você vai me amar e você eu não quero que me ame. É isso, o amor é algo que está decretado por Deus. Olha, eu tenho 2 copos aqui, ó. Esse copo eu quero que ele me ama. Esse copo eu não quero. Você não vai me amar. Né? É óbvio que a partir do momento em que o homem crê, gente, eu creio, automaticamente eu recebo o Espírito Santo e aí Deus renova a minha vida. A partir de agora, eu estou vivo espiritualmente. Estava morto espiritualmente e hoje eu estou vivo espiritualmente para Deus. Simples assim. Mas isso é um assunto que nós vamos falar no futuro. Eu vou ter esse lado mais, ou seja, eu vou ter que esclarecer algumas coisas aqui, né? A gente tem que trazer claro. E se entrar calvinista, extremista aqui, maluco, me xingando, rogando praga, né? Como eu tenho aqui, gente, detalhe, eu tenho aqui um comentário de um calvinista, extremista, doido. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Gente, o camarada deseja que o outro seja queimado. Olha só. Parece alguém que eu conheço. Vocês não têm ideia, gente. Olha, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Oxi. Mas mudou aqui.
Eu vou abrir aqui de novo, peraí. Eu vou mostrar, eu faço questão de mostrar. Então, antes que o calvinista entre aqui para me xingar ou para me atacar, eu quero dizer que eu tenho toda a liberdade de fazer meus comentários, de não concordar. Eu posso não concordar tranquilamente, isso é normal. Não vem falar, eu tenho direito de falar, não acredito nisso, não concordo. O Josafá está atacando. Eu estou fazendo críticas como eu sempre fiz, né? Tanto a linha CCB, como agora, né? A gente está meio que, querendo ou não, envolvido com essa linhagem, essa linhagem reformada. Eu posso fazer minhas críticas aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, gente. Olha que absurdo. Deixa eu tentar aumentar isso aqui de um modo que dê para vocês enxergarem mais. Olha, eu quero que vocês vejam isso aqui. Isso aqui é o pastor João Flávio Martinez, que eu gosto muito dele, tá? É um homem muito amoroso, educado. Eu quero que vocês leiam isso aqui comigo, ó. O pastor João Flávio, ele faz um comentário, o camarada ri. Aí o pastor João Flávio faz outro comentário, aí o camarada disse aqui embaixo, ó. Eu não te ameacei, só disse que gostaria de te queimar na fogueira. Olha o sentimento do santinho. Ó, eu não te ameacei, só disse que gostaria de te queimar na fogueira. Olha que sentimento maravilhoso. Eu vou mostrar, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Olha, leiam aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu não te ameacei, só disse que gostaria de te queimar na fogueira. Se fosse comigo, eu não esconderia o rosto do sujeito, nem nome, nem nada. Isso aqui é para vocês verem, rapaz, tá? Se você não tomar cuidado, você vai se transformar num tipo desses de fanático e de maluco. Então, antes que entrem aqui para poder me xingar, me atacar, eu tenho todo o meu direito de dizer o que eu penso sobre a teologia de vocês. E eu não concordo com isso. Não tem como eu acreditar que Deus decretou o mal. Deus decretou o pecado. Deus decretou que as torres caíam. Deus decretou que tanta coisa. Eu não posso acreditar. Aliás, irmão, outras palavras de efeito. Para poder dizer que Deus decreta essas coisas, eles pegam momentos avulsos, onde Deus resolve fazer justiça, Deus resolve usar alguém para manifestar a justiça dele, assim como Deus usou Israel em alguns momentos para fazer justiça. Eles pegam aquilo como regra e diz que a partir daquilo, tudo mal é Deus que decreta. Exemplo, Faraó. Não, você tem que ver que lá em Faraó, Deus pegou o Faraó para fazer aquele mal, aquelas coisas todas. Ali é um caso específico. Ali é Deus agindo na exceção. Porque Deus, irmão, não precisa decretar mal nenhum. O mundo jaz no maligno. O mundo já é mal. Deus não precisa falar para o camarada, ó, vai lá e destrói aquela torre gêmea. Ele não precisa fazer isso, cara. No mundo já tem gente má suficiente para fazer isso sozinho, sem precisar de Deus. Mas aí, irmã, isso é pesado, sabe? Para a gente entender isso e depois sair por aí defendendo isso. Não tem como eu dizer que Deus decreta tudo que é de ruim na terra, até mesmo você não tem chances. Deus decretou, você vai para o inferno. E o Josafá, ele vai para o céu. Sabe, isso não entra na minha cuca e não vai entrar. E como que você explica o número dos escolhidos, Josafá? O número de todos que vão crer. Todos que vão. A ideia central para isso tudo é aqueles. Jesus falou, aqueles que crer serão salvos. A própria palavra fala, aqueles já está remetendo o quê? A uma escolha. Aqueles que crer. Obviamente, abriu a margem para que você tenha a oportunidade de amá-lo ou não. Gente, quando você crê, você entende o evangelho e aceita Jesus como seu salvador, você simplesmente está fazendo o quê? Você está usando a liberdade que Deus te deu para amá-lo ou não amá-lo. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 3, eu não lembro exatamente o verso, mas você vai achar lá, ele falando assim, qual que é a condenação? Olha que interessante, gente. Jesus fala qual é a condenação das pessoas. Está escrito lá, ele fala, e a condenação é esta, eles amaram mais as trevas do que a luz. A luz quem é? Versículo, Josafá, perdão, esse versículo que até para mim também às vezes me confunde, é quando fala, dá a impressão que tem um número determinado de escolhido, quando aquela parte fala,
Se possível for, até o número até os escolhidos, tem uma parte que fala sobre o número dos escolhidos, dá a impressão que tem um número X determinado, entende? Isso são palavras metafóricas. Ali está falando que é o número daqueles que hão de crer. Tem até uma frase também, aqueles que hão de crer. Sempre aponta para uma margem aberta, assim, é aqueles que vão crer. Quem é os filhos de Deus? Os que vão crer. É aqueles que ouviram a mensagem e creram. Porque se a gente achar que existe um número já determinado e que Deus disse esse crê e aquele não, tudo isso não passa de um grande teatro falso. Mas acontece que Deus, ele conhece todo o futuro, não é como nós, que nós não sabemos amanhã. Então, ele pode, talvez, dizer um número determinado, porque ele conhece todo o futuro. Exatamente. Então, por conhecer o futuro, eu sei quem vai crer e quem não vai crer. Então, eu posso determinar o número, porque eu conheço o futuro, e vocês não. Talvez seja... Ele sabe o número, ele sabe quem foi que se salvou. Eu falei isso aqui há muitos anos atrás. Há muitos anos. Tem vídeo meu falando aqui sobre isso. Que Deus... Existe... Gente, para nós, as coisas ainda não aconteceram. Para Deus... Tudo que há de ser já foi. É o que está escrito na Bíblia. Ele já sabe. Ele conhece lá na Bíblia, mas ele não determinou. Ele não disse, esse vai crer e aquele não. Deus não pode estar fazendo isso. Senão Deus estaria fazendo juízo de valor das pessoas. Né? Então, sim, eu acredito que as pessoas têm livre-arbítrio para crer. Né? Elas podem escolher entre o mal e o bem, porque isso é vasta a literatura na Bíblia que aponta para isso. É vasta. E detalhe, eu vejo muito malabarismo nas argumentações calvinistas, ou seja, eles precisam criar essas palavras de efeito para que só a partir daí possa fazer algum sentido o que eles falam. Eu vou dar exemplo aqui para vocês. Quando acabei de falar, inclusive eu já vi arminiano usando o exemplo de falar, irmão, mas não é por obra. Se eu entregar um pão para um mendigo, o mendigo não tem mérito algum nisso. O mendigo, ele só está recebendo. É o arminiano tentando explicar para o calvinista que receber e aceitar não quer dizer obra, não quer dizer nada. Aí qual que é a argumentação calvinista para poder rebater isso? Olha a palavra de efeito, gente. Para tentar ludibriar. Não, mas você está morto. Como você pode aceitar o pão se você está morto? Bom, se você for por esse caminho, usar essa frase literal, faz sentido. Mas isso... Não, se for por esse caminho, não salva nenhum. Aí tá todo mundo morto. Não, a ideia deles, irmã, é que morto não responde. Morto não fala. Morto não pode estender a mão e pegar. É isso que ele está querendo dizer. Estamos mortos no pecado, mas temos a consciência de poder aceitar e sair da morte, gente. Isso por quê? Porque a Bíblia, quando fala morto, mas isso ali está metafórico, aquilo é metafórico. Ali está querendo dizer que espiritualmente você está desligado de Deus, então você está morto, mas você não morreu. Você está morto para Deus, mas você continua com o seu intelecto. Exemplo, Adão e Eva pecou. Então, se eu for levar ao pé da letra o que a doutrina calvinista explica, que você não pode responder a Deus de forma alguma, como é que explica então quando Adão e Eva pecou e ele chama Adão e Adão responde a Deus? Adão está respondendo. Adão, onde estás? Eu ouvi tua voz assim assado. E ele responde. Muitas passagens bíblicas, o homem está no pecado caído, ele responde a Deus. Ele vai a Deus. Então não faz sentido. Isso são palavras metafóricas. Eu não sou arminiano, já vou dizendo logo, não sou arminiano. Aliás, eu não sou nada que eu peguei. Eu não sou nenhum nem outro, eu sou de Cristo. Eu sou bíblico, eu vou na Bíblia. Se me perguntarem coisa dessa, eu não sei disso aí, eu não sei disso daí. Agora, mais do que nunca, eu quero ficar só no estudo da Bíblia, falar do evangelho que está ali, aquele evangelho simples e básico. Não sou acadêmico, não vou ficar andando com um monte de livro embaixo do braço, fazendo discussões sobre pontos e vírgulas acadêmicos. Não quero saber disso. Fica com a Bíblia, que você não erra, não. Exatamente. Mas uma coisa é certa, para mim, essas coisas não faz sentido nenhum. Aliás, isso destrói o que a gente aprendeu na Escritura.
Esses tipos de ensinamento joga no chão tudo isso que a gente aprendeu na Escritura. Bem assim. Engraçado que você estava falando do amor, esses dias eu buguei, Josafá. Eu estava orando a Deus, eu comecei a chorar de verdade, de alma. Eu falei, Senhor, tô ferrada. Como é que eu sei que eu te amo, Senhor? Eu entrei em parafuso. Eu falei, Senhor, eu tive já várias experiências lindas com Deus, mas eu falava para Deus assim, mas será que eu te amo mesmo? Você acredita que eu buguei? Fiquei uns dias orando e jejuando e chorando com Deus aqui, porque eu não sabia se eu amava a Deus, eu sabia tudo isso que você falou aí, mas e agora? Como é que eu sei que eu amo a Deus? O meu filho, eu sei que eu amo, eu tenho relacionamento com ele, eu vejo ele, eu sei que Deus existe pela fé, já tive experiências lindas, maravilhosas, mas será que isso é amar a Deus? Olha, eu vou te contar um negócio, foi feia a coisa aqui. Eu vou responder a Priscila e Fernando. Irmão, ó, tem duas coisas aqui. Em primeiro, eu estava ouvindo algumas coisas e a gente acaba indo por algum caminho que às vezes você vê, opa, isso está ficando esquisito e você acaba voltando atrás. Mas não é essa a resposta que eu vou te dar, ok? A resposta não é se Deus não traz, é quando chega em você a mensagem. Que nenhum homem consegue achar o evangelho. Ninguém vai achar o evangelho. Se Deus não levar o evangelho para nós. Exatamente por isso que Deus manda as pessoas saírem e evangelizar. Saio, evangelize para que o evangelho chegue. A questão aqui não é se Deus trouxe até a mim o evangelho, mas quando eu encontrei o evangelho, qual foi a minha reação? É isso que está dizendo a Bíblia. A minha reação é criei, por isso sou salvo. É isso que diz a Bíblia. Eu criei, eu tive acesso ao evangelho, chegou aos meus ouvidos. Eu criei e sou salvo. Né? Então, o evangelho vai chegar a nós através dos meios que Deus usa para trazer ele para nós. Deus manda evangelista, Deus manda esse, Deus manda aquele outro, né? Para chegar a nós o evangelho. Então, o que eu falei não está errado, né? Pode ser que em algum momento eu fale alguma coisa, porque a gente acaba indo para um lado teológico e a gente vai indo ali devagar, se segurando e pode falar alguma bobagem. É óbvio que a gente fala, porque a gente está sendo bombardeado, né? Bombardeado por argumentos e mais um monte de coisa, mas isso não nos impede, né, de reavaliar, recalcular a rota, e Deus fala, Josafá, está errado, não vá por esse caminho, isso é preocupante, volta atrás, e a gente volta. Mas o que você falou aqui não é o caso do que eu estou falando, tá? É óbvio que o evangelho vai chegar a nós através de uma ação de Deus. Deus vai trazer o evangelho, mas esse não é o X da questão, tá, irmã? O X da questão é, ainda que chegou em nós, eles falam, só vai crer aquele que Deus quer. Aí ele fala, mas a Bíblia está falando, as minhas ovelhas são todos aqueles que crê, querido. Ah, mas o pai me deu as ovelhas que ele... Sim, quem é as ovelhas? Todo que crê. Acabou. É todo que crê. Como é que eu sou ovelha de Deus? Você crê que Jesus é seu único, suficiente Salvador? Creio. Pronto, você é ovelha de Deus. É simples assim. Tá? Então, para mim não faz sentido, tá? Eu achava, né, a gente até olhava e imaginava assim, bom, é uma igreja que a pessoa vai lá, ela vai ouvir uma pregação mais genuína, escriturística e tal. É uma coisa, se você está numa igreja reformada e lá não fica falando sobre doutrinas de graça e não fica pregando ali, né, calvinismo, que é as doutrinas da graça, joia. Agora, se no meio do evangelho você está sendo bombardeado por esses tipos de crenças, eu já não acho muito saudável para frequentar. Eu não frequentaria. Bom, irmã, é isso aí então. A gente vai aguardar aí os próximos andamentos aí nos Estados Unidos, né? Eu quero poder acompanhar um culto. Fica aqui a dica para os irmãos que estão nos Estados Unidos. Você que está aí, gosta da liturgia da CB, pensa um pouquinho em frequentar ali o culto do irmão Roberto. Vá lá frequentar, é pelo Google Meet, ok? É o Google Meet, você vai lá, entra no Google Meet, que você vai poder acompanhar. É uma pregação mais cristocêntrica, pelo menos é o que me passaram, tá? Eu ainda não vi. Só tem uma ressalva aí muito pesada que eu fiz, que é, se tiver com essa mesma prática de pregação por revelação,